Bom dia, turma. Aqui é o professor Paulo Sérgio com mais um momento aqui de correções de atividades. E hoje nós vamos fazer a correção das atividades da semana 3 do PET 2. E o tema dessa aula é romance. Olha esse nome, romance. Romance. Quando ouvimos essa palavra, imediatamente pensamos em algo romântico, não é? Mas não é desse romance que vamos falar nessa semana. O romance é um gênero pertencente à esfera literária, que tem por objetivo narrar determinados acontecimentos. Segundo o dicionário da língua portuguesa Haués, o romance é uma narrativa em prosa mais longa que a novela, que versa sobre personagens imaginários dados como reais, descrevendo sua psicologia, suas aventuras, seu destino. Portanto, o romance deve ser composto por enredo, temporalidade, ambientação e personagens definidos de maneira clara, além de exigir a presença de um narrador. O romance é um longo texto, maior que os contos, as fábulas, as crônicas, as novelas. Podemos dizer também que dentro da história principal, tem outras histórias secundárias, rodeando e, de certa forma, se encontrando os vários núcleos de histórias que estão presentes no romance. Dentre as principais obras pertencentes ao gênero romance, nós temos um romance muito famoso, Gabriela Cravo e Canela, de Jorge Amado, o romance Senhora, de José de Alencar, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o 15, romance de Raquel de Queiroz, o Cortiço, de Aloísio de Azevedo, dentre outros muitos, centenas de romances importantes na literatura brasileira. Mas existe um romance brasileiro muito importante também, e é sobre ele que vamos estudar agora. O nome dele é Grande Sertão Veredas, escrito pelo autor mineiro João Guimarães Rosa. Olha o livro do qual nós vamos falar aqui, Grande Sertão Veredas. A famosa obra de João Guimarães Rosa conta a história de Riobaldo, protagonista do romance e o personagem narrador. Riobaldo narra sobre sua vida, desde seus medos, amores, traições e guerras, até a paisagem do sertão onde mora. Com a morte de sua mãe, Riobaldo passou a viver com seu padrinho Celorico Mendes, na fazenda São Gregório. Lá ele conhece o bando de jagunços de Joca Ramiro, o chefe dos jagunços, e se torna um deles. O romance apresenta as divagações de Riobaldo, que descreve as lutas entre os bandos de jagunços, o conflito com o bando de Zé Bebelo e a morte do chefe dos jagunços, Joca Ramiro. É claro que muita coisa acontece nesse romance que tem mais de 600 páginas, mas eu não vou dar spoiler para vocês. Vocês vão ter que ler o livro, 600 páginas, mas tem gente que gosta e é bom a gente encontrar um desafio. Ler Grande Sertão Veredas, uma obra mineira de todo valor. O autor é Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa. João Guimarães Rosa nasceu em 27 de junho de 1908, em Cordisburgo, Minas Gerais. Publicou em 1946 o seu primeiro livro, Sagarana, que foi recebido pela crítica com entusiasmo por sua capacidade narrativa e sua linguagem inventiva. Formado em medicina, Rosa chegou a exercer o ofício em Minas Gerais e, posteriormente, seguiu carreira diplomática. Além de Sagarana, constituiu uma obra notável, com outros livros de primeira grandeza, como Primeiras Histórias, Manuelzão e Miguelim, Tutameia, Terceiras Histórias, Estas Histórias e Grande Sertão Veredas. Este último romance levou o autor a ser reconhecido no exterior.
Em 1961, Rosa recebeu o Prêmio Machado de Assis da Academia Brasileira de Letras, ABL, pelo conjunto de sua obra literária. Faleceu em 19 de novembro de 1967, no Rio de Janeiro. Vamos às atividades. Essa atividade caiu no Enem de 2011. Quem é pobre, pouco se apega. É um giro no vago dos Gerais, que nem os pássaros de rios e lagoas. O senhor vê o Zezinho, o melhor meeiro meu aqui, risonho e habilidoso. Pergunto: Zezinho, por que é que você não cria galinhas da Angola como todo mundo faz? Quero criar nada não, me deu resposta. Eu gosto muito de mudar. Belo um dia ele tora, ninguém discrepa. Eu tantas mesmo digo, eu dou proteção. Essa não faltou também à minha mãe quando eu era menino no sertãozinho de minha terra. Gente melhor do lugar eram todos dessa família Guedes, Gideão Guedes. Quando saíram de lá, nos trouxeram junto, minha mãe e eu. Ficamos existindo em território baixio da Sirga, da outra banda, ali onde o de Janeiro vai no São Francisco, o senhor sabe. Vem a pergunta, a questão. Na passagem citada, Reobaldo expõe uma situação decorrente de uma desigualdade social típica das áreas rurais brasileiras, marcada pela concentração de terras e pela relação de dependência entre agregados e fazendeiros. No texto destaca-se essa relação porque o personagem narrador A relata a seu interlocutor a história de Zezinho, demonstra sua pouca disposição em ajudar seus agregados, uma vez que superou essa condição graças à sua força de trabalho. B. Descreve o processo de transformação de um meeiro, espécie de agregado, em proprietário de terra. C. Denuncia a falta de compromisso e a desocupação dos moradores que pouco se envolvem no trabalho na terra. D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. E. Mantém o distanciamento narrativo condizente com sua posição social de proprietário de terras. Olhar que está mais próximo aí dessa condição de dependência dos agregados, a fazendeiros, que é bem tratado na obra, é a letra D. Mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Vocês viram que o Reobaldo não queria nem muito apego à terra, apego no sentido de apego às coisas do lugar. Ele estava ali, a qualquer momento ele poderia ser mandado embora, terminaria o trabalho ali naquela fazenda, daí ele não teria como ficar por ali. E como homem livre ele tinha que estar buscando outros espaços, mas sempre na dependência do fazendeiro. Se o fazendeiro te desse condição de ficar ali, ele ia ficando sempre, porque ele de certa forma tinha essa dependência, o agregado da fazenda sempre dependente do fazendeiro. Então a resposta para essa letra D mostra como a condição material da vida do sertanejo é dificultada pela sua dupla condição de homem livre e ao mesmo tempo dependente. Ele é livre, mas dependente do fazendeiro, lhe dá proteção e lhe dá trabalho. Questão seguinte. Leia o texto 1 e o texto 2 para responder o que se pede. Texto 1. Hein? O que mais penso? Testo e explico. Todo mundo é louco. O Senhor, eu, nós, as pessoas todas. Por isso é que se carece principalmente de religião, para se desendoidecer, desdoidar. Reza é que sara da loucura. No geral, isso é que é a salvação da alma. Muita religião, seu moço. Eu cá não perco ocasião de religião. Aproveito de todas.
Bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca. Talvez não me chegue. Rezo cristão, católico, embrenho acerto e aceito as preces de compadre meu Kelemen, doutrina dele de Kardec. Mas, quando passo, vou no Mindolim, onde uma tiesa crente metodista. A gente se acusa de pecador. Lê alto a Bíblia e ora. Cantamos hinos belos deles. Tudo me quieta, me suspende. Qualquer sombrinha me refresca. Mas é só muito provisório. Eu queria rezar o tempo todo. Muita gente não me aprova. Acham que lei de Deus é privilégios, invariável. E eu, bof, detesto. O que sou? O que faço, o que quero, muito curial. E em cara de todos faço, executado. Eu não tresmalho. Olha a linguagem bem sui generis aqui do Guimarães Rosa. Vamos para o texto 2. Artigo 5º, inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Pergunta: os textos 1 e 2 têm a temática em comum? Qual é essa temática? Nós vimos no texto 1, que Miguelinho é muito afeito à religião, inclusive professa várias religiões, está sempre crendo em alguma coisa, crendo na doutrina Kardec, na espírita, crendo na católica. Ele está sempre livre, e ele mostra-se carente de religião e de crença. No texto 2 nós vemos o artigo 5º, que diz que é livre a manifestação de religião, no nosso país. Então, os textos 1 e 2 têm temática em comum? Qual é essa temática? Olha, então os dois textos têm muito algo em comum. Sim, eles têm algo em comum. A liberdade de professar religião e crença. Ambos os textos mostram essa liberdade. No segundo texto, a liberdade dada pela lei. E na primeira, a liberdade dada pelo próprio personagem, que é um carente de religião. Então, os textos 1 e 2 têm a temática comum? Sim, a liberdade de professar qualquer religião e crença. Questão seguinte. O narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Justifique sua resposta com trechos do texto 1. Olha, o narrador do trecho apresentado no texto 1 demonstra ter uma só religião? Não. Ele mostra a necessidade que tem de muita religião, independentemente de qual seja. Conforme vemos nos trechos, eu cá não perco ocasião de religião, aproveito de todas, bebo água de todo o rio. Uma só para mim é pouca, talvez não me chegue. Olha aí como que o nosso personagem, ele é um homem de muitas crenças, muita religião. Questão seguinte. Explique o que você compreendeu do trecho da Constituição Brasileira. O que nós entendemos do texto? Entendi que a Constituição garante a liberdade de escolha de religião e crença, seja qual for. Garante também a proteção aos locais de cultos e suas liturgias. Esse é o artigo 5º da Constituição, que garante a livre manifestação religiosa e garante também a proteção dos templos e dos cultos. E chegamos ao fim, logo estamos de volta. No momento, um abraço e até a próxima.